3 falsos ensinamentos nas igrejas que você deve evitar. Teologia Ilustrada, como sempre trazendo aqui conhecimento brabíssimo aqui, né? Pra gente, sempre nos alertando, sempre nos dando conhecimento aqui, né? Da palavra e tudo, então só se embora aqui. Não esquece de ver aqui o link na descrição que vai estar aqui do vídeo, e revelar os vídeos do canal dele, que tem vários, vários. Então já vou deixar like e simbora. Muita gente hoje tem tratado a Bíblia como um cardápio. Escolhe o que gosta e ignora o resto. Depois ainda coloca suas próprias ideias no meio e chama essa mistura de evangelho. Só que essa prática é perigosa e está arrastando muitas pessoas para longe da verdade. Né? Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 3 falsos ensinamentos nas igrejas que parecem inofensivos, mas estão destruindo a fé de muita gente. Presta atenção, porque eles podem estar mais perto do que você imagina. Isso é mais ignorância, né? A pessoa não quer aceitar a verdade e Se fica você passou 10 ignorante minutos rolando o feed das redes sociais legal, cristãs, com certeza viu algo assim. Você nasceu para vencer. Você vai realizar todos os seus sonhos. Seu milagre está chegando. Falsos líderes tentam constantemente nos empurrar um Deus patrocinador de desejos, tipo um gênio da lâmpada mágica gospel, que vive para te dar casa chique, carro de luxo, casamento perfeito e saúde de ferro. Só que tem um pequeno problema. Esse não é o ensinamento que encontramos na Bíblia. Jesus nunca disse, vem a mim e eu te darei conforto, estabilidade e sucesso financeiro. Na verdade, ele disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele prometeu cruz, não conforto. Ele avisou que o caminho seria estreito, difícil, impopular. E mais, se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que antes odiou a mim. Ou seja, seguir Jesus é nadar contra a corrente, não desfilar de iate em águas tranquilas. Nunca vai ser um caminho fácil, a chamada teologia da prosperidade ensina que se você tiver nunca vai ser caminho fácil, mas você vai ser curado, vai prosperar, vai criar viver uma vida perfeita. Mas vamos dar uma olhada nas pessoas que realmente tiveram fé na Bíblia. Jesus, pobre, rejeitado, crucificado. Eu acabei de dar uma avaliação aqui e acabei de comprar um tênis novo. Isso mesmo, pessoal. Paulo passou fome, levou surra, foi preso várias vezes e muito provavelmente foi martirizado. João foi preso e exilado em uma ilha. Agora me responde com sinceridade. Cadê a biga do ano de Paulo? E a casa na praia de João, com varanda e vista para o mar da Galileia? Você percebe? A fé verdadeira nunca foi sobre resultados materiais, e sim sobre relacionamento com Deus, mesmo quando tudo dá errado. É claro que Deus pode curar, prosperar, abrir portas, fazer milagres. E Ele faz isso mesmo. Mas essa não é uma garantia universal para todo mundo que crê. Ele faz isso quando quer, com quem quer, como quer e sempre com um propósito maior. O problema é que essa falsa doutrina transforma fé em barganha e Deus em funcionário dos nossos desejos. E o pior, ela ensina que se você está doente ou em dificuldade, é porque você tem pouca fé. Isso é crueldade espiritual disfarçada de motivação. Tem gente que ora, jejua, busca com sinceridade o Senhor e ainda assim a cura não vem, o emprego não aparece, a resposta não chega. E aí vem o pregador de terno brilhante e diz, é porque você não teve fé suficiente. Se seguirmos essa lógica, chegaremos à conclusão de que Jesus também teve pouca fé, porque no Getsemane ele orou pedindo que o Pai o livrasse da cruz. Ele na verdade implorou, mas terminou dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, as viagens que ele passou, ele fazia várias viagens com os apóstolos e tudo mais. Mesmo quando ele diz não. Aqueles que só amam o Senhor quando ele realiza os seus sonhos, talvez não amem Deus, talvez amem seus próprios sonhos e só estejam usando Deus toda a jornada dele foi para segunda mentira, Deus é só amor. Essa talvez seja a mentira mais perigosa que se espalha nas igrejas modernas. Perigosa porque é doce, confortável, ela embala o ego e emburrece a consciência. Mas não é só isso que a Bíblia diz. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça, é santidade, é o juiz de toda a terra, é fogo consumidor. Quando a igreja só prega o amor, mas nunca fala de santidade, arrependimento, negação do eu, cruz e juízo, ela está apresentando um meio-deus. E meio-deus é uma mentira completa. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12 é direto, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A verdadeira graça não é licença para pecar, ela é o poder de Deus que nos liberta do pecado.
Se a graça ensinada por uma igreja ou líder não confronta o estilo de vida pecaminoso, ela não vem do céu. Vem do púlpito de alguém que tem medo de perder membros ou desagradar seus seguidores. Só agradar e é esse o povo, medo que leva muitos líderes a repaginarem o evangelho. Eles começam a questionar doutrinas centrais, como a existência do inferno, a depravação humana, o juiz eterno. Tudo isso para não desagradar e muito menos assustar o público altamente sensível. Soa mais amável? Com certeza. Mais bíblico? Nem de longe. O resultado disso, gente que acha que é cristã, mas nunca nasceu de novo. Gente que vive em pecado e ainda se sente de boa com Deus. Que ouve todo domingo que Deus entende, que a graça de Deus cobre tudo, que Ele te aceita do jeitinho que você é. Mas Jesus não morreu para nos deixar do jeitinho que somos. Ele morreu para nos transformar completamente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, é preciso mais do que levantar a mão no culto, repetir uma oração ou postar um versículo no Instagram. É preciso fazer a vontade do Pai. É preciso obediência, santificação, mudança de vida. Terceira mentira, regras extras. Agora vamos para o outro extremo. Se de um lado temos o evangelho dos floquinhos de neve, todo amor, prosperidade e zero confronto, do outro lado temos o evangelho fariseu, cheio de regras humanas, tradição vazia, manipulação e orgulho espiritual. O nome disso? Legalismo. Tem igrejas que ensinam que Jesus mesmo batalhou contra isso lá, contra os líderes fariseus e tudo mais, líderes judeus, tudo. Ele mesmo batalhou com isso, foi o que matou Jesus, que foi esse orgulho, essas regras e tudo mais que os fariseus tinham, que acabou fazendo eles serem cegos, pô. Tanto que eu acho que eu já falei isso aqui em live, que como na época lá no judaísmo, não sei se hoje em dia ainda é assim, que eles guardam no sábado, né? Aí no sábado eles não podem trabalhar e tudo mais, porque é dia de descanso. Só que os líderes fariseus na época lá de Jesus, eles botavam tantas regras, tantas coisas a mais, tantas regras assim no povo, nos mandamentos e tudo mais, que ficava quase impossível você não pecar. Na religião, eu já peca, né, normalmente, mas pô, eles levavam ao extremo tudo. Tanto que se você cuspisse no dia de sábado, ele já considera trabalho. Se você pegasse alguma cestinha para levantar, você já considera trabalho. Você tinha que virar um vegetal quando é dia de sábado lá na época deles. Enquanto você não for batizado, não está salvo. Que se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Que se não guardar o sábado, jejuar toda semana, ou seguir uma lista específica de rituais, você está em pecado mortal. E, infelizmente, muitos grupos cristãos parecem ter suas tabelas de exigências, como se a salvação fosse um jogo de pontuação. Mas a Bíblia é clara. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por meio da prática de rituais ou regras externas criadas por homens. Vem de um coração rendido a Cristo. Sim, o batismo é importante, mas como confissão de fé, não como condição para que Deus te aceite. Sim, as boas obras importam, mas como fruto e evidência da salvação, não para ganhar a salvação. Lembra do ladrão na cruz? Sem batismo, sem dons, sem currículo religioso, só com o coração quebrantado. O que ele disse foi: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora aqui vem um alerta gravíssimo feito por Jesus e que é ignorado por muitos cristãos hoje. Vocês anulam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Nesse texto, Jesus não apenas confronta os fariseus, ele desmascara a lógica deles. Ele mostra como aquelas tradições espirituais que pareciam tão piedosas, criadas por eles, na verdade destruíam a autoridade das Escrituras. E é isso, infelizmente, que acontece hoje. O legalismo tem essa armadilha perigosa. Ele começa com a melhor das intenções, mas termina com a idolatria da tradição. E o pior, essas tradições muitas vezes contradizem a própria Bíblia e acabam ganhando mais autoridade do que a palavra de Deus. Como diz Martin Bucer, raramente se encontrará um homem que, prestando atenção excessiva às invenções humanas no campo da religião, não acabe depositando maior confiança nelas do que na graça de Deus. O que acontece na prática é que para muitos é como se a cruz não fosse suficiente. Sempre tem que ter uma regra a mais, uma cobrança extra, um esforço humano a mais para validar o sacrifício de Cristo. É triste ver gente tratando regras humanas como se fossem mais importantes do que a própria palavra de Deus. Gente que se escandaliza com alguém que não fala
fala em línguas, mas ignora a mentira, a fofoca, a impureza, o orgulho. Gente que se orgulha de guardar regras religiosas, mas não perdoa o irmão do banco ao lado. Isso é hipocrisia. E Jesus não suavizou, ele confrontou com dureza. O evangelho não precisa de melhorias. A cruz não precisa de complementos. A salvação é dom gratuito, completo, suficiente. Quando alguém começa a adicionar pesos ao que Jesus fez, não é Jesus que está no centro, é o orgulho humano. Então, como se proteger dessas mentiras? Ore por discernimento. O Espírito Santo não é só para dar arrepio, ele é o Espírito da verdade. Achou um ensino estranho? Peça iluminação a Deus em oração. Fuja de evangelhos que te colocam no centro. Se a mensagem sempre é seus sonhos, sua bênção, sua vitória, desconfie. O evangelho é sobre Jesus, não sobre você. Valorize o confronto. Se a palavra te incomoda, isso é bom. Só quem está vivo sente dor, e só quem tem o Espírito se entristece com o pecado. Não caminhe sozinho. Ovelha que se isola vira presa fácil. Você precisa de uma igreja bíblica, onde a verdade é pregada com fidelidade e onde há comunhão real. Mas entenda, igreja perfeita não existe. Toda igreja é formada por pecadores em processo de transformação. E sempre cabe mais um. No caso, você. Leia a Bíblia todos os dias. Não dependa só do que você ouve no púlpito. Seja como os bereanos. Confira tudo na palavra. A propósito, foi pensando nisso que eu criei a plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você terá acesso a mapas mentais de todos os livros da Bíblia, juntamente com videoaulas sobre cada um desses livros, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica, também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para conhecer essa plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima. Vídeo brabo aqui do Teologia Ilustrada, novamente trazendo sempre conhecimento para nós, né, pô? Trazendo sempre aqui as aulas. Para nós é um bom tema de vídeo assim, tudo mais, que realmente muitas pessoas hoje em dia cada vez mais estão se levando pelo que elas querem acreditar ao invés do que está realmente lá escrito, querem levar vão sendo levadas por regras e doutrinas, né, criadas pelo homem e tudo mais, que acabam separando elas de Deus ao invés de atraí-las cada vez mais, né, ao invés de se aproximar cada vez mais, acaba afastando. Mas o negócio é sempre você buscar o que está realmente na palavra e buscar saber o que cada coisa quer dizer, qual o significado verdadeiro, né? Porque as pessoas querem botar o próprio significado, mas não. Tem que buscar o que a palavra realmente quer dizer, e se você vai querer aceitar a verdade ou não é com você, amigo, mas recomendação